Sejam muito bem-vindos, amigos, ao canal 5 Minutos. Nós temos algumas notícias interessantes para avaliar com vocês aqui a respeito da prisão do Bolsonaro, que ocorreu ontem à noite. Teve muitas manifestações contra a prisão do Bolsonaro e a reflexão que eu faço é a seguinte: será que o Bolsonaro é antifrágil? Será que Bolsonaro, quanto mais você bate nele, mais forte ele fica? Estava pensando sobre isso, na questão do apelido que Bolsonaro tem de mito, sabe? Que sempre foi chamado de mito, mas na verdade o mito está sendo criado agora. A esquerda está criando o mito do Bolsonaro, porque quanto mais ele apanha, mais ele mostra resiliência de continuar e tudo mais e tal, e ele não perde popularidade. Isso que eles estão fazendo agora está se voltando contra eles, está sendo um tiro do pé. Então não está tendo como eles continuarem com isso. Eles vão continuando porque não tem alternativa, já passaram do ponto do retorno, onde era possível o retorno, já se está para lá do ponto de retorno. E vão continuar a perseguição até as últimas consequências. Mas o fato é que isso não está sendo bom. Olha aqui, ó. Primeira notícia aqui que a gente vai colocar. Vice-secretário dos Estados Unidos critica domiciliar de Bolsonaro. Ditadura judicial. Aqui na mesma CNN que a gente está olhando, você tem outra notícia do William Vac. Moraes abandona a prudência e prende Bolsonaro em casa. Então, naquela primeira notícia lá, qual que é a interpretação que se vai ter dentro das negociações com os Estados Unidos sobre essa questão da prisão domiciliar do Bolsonaro? Obviamente que isso aí vai ser mal interpretado. Agora, você ainda tem a questão ainda de, democraticamente, como é que você avalia isso? Como você avalia uma democracia que prende o principal opositor político do regime que está no poder? O regime que está no poder é a esquerda. Aí a esquerda pega, prende o principal opositor político da esquerda. Como que isso soa para o jogo democrático? Obviamente que como uma coisa terrível. É a principal forma que uma ditadura tem de se estabelecer. Porque, como eu falei em outros vídeos, a ditadura ela não precisa se posicionar em todo lugar, a todo momento. Basta ela se posicionar estrategicamente. E uma das principais estratégias é não deixar os opositores políticos disputarem as eleições. Incapazes de ganhar a eleição através do diálogo, do debate, porque a eleição de 2022 eles já não foram capazes de ganhar através do debate. Existiu o dedo na balança, né, na eleição de 2022, através de coisas que a direita não podia falar tudo que gostaria, não podia mostrar as falhas da esquerda, e a esquerda podia falar tudo, inclusive mentiras. Então já teve o dedo na balança na eleição de 2022 nesse sentido. E aí agora, com um governo péssimo da esquerda e o aumento do apoio ao Bolsonaro, o que eles fazem? Eles vão ainda mais longe e vão até a prisão do Bolsonaro. Agora, perdão, o que vai se passar depois disso? A lei Magnitsky foi aplicada em cima de um dos ministros. Ele procurou o apoio do restante da turma para referendá-lo na questão da prisão, porém foi uma decisão monocrática, não pegou o apoio de ninguém. Ou seja, pode ser que os demais ministros estejam receosos
de que a Magnitsky recaia sobre eles também. E o interessante é que se você olha aqui na imprensa, você vê que eles tentam normalizar. Olha só, reportagem do G1. Bolsonaro em prisão domiciliar. Entenda a situação desculpa, jurídica do ex-presidente. Então, em momento nenhum eles colocam como abuso, como qualquer coisa errada. Eles colocam que a gente tem que, é uma situação jurídica perfeitamente normal, entenda aqui a situação jurídica. Aí eles vão colocando, explicando que o Bolsonaro não cumpriu isso, não cumpriu aquilo, não pode falar com fulano, não pode falar com cicrano. E eles falam até que ele pode ter cavado a prisão, ou seja, que ele desejaria ser preso. Eu particularmente não acredito nessa hipótese, apesar que ele, obviamente, temesse ser preso, né? Não acredito nessa hipótese, porque senão, se ele quisesse realmente ser preso, ele teria ido diretamente nas manifestações do último domingo. Ele não chegou nem a aparecer no telefone, foram só ligações que foram feitas para ele. Então ele não teria feito de forma tão indireta. Ele fez de forma indireta, imaginando que não aconteceria nada, né? Imagino eu que ele acreditou que ele estava se posicionando no limite, sabe? O limite possível onde ele poderia se posicionar e aparecer de uma certa forma na manifestação, fazer parte da manifestação de forma indireta. E um detalhe interessante que a gente tem dessa questão das manifestações que ocorreram no final de semana é que ocorreram mesmo sem a presença dele, obviamente que em apoio a ele, porém sem a presença. Então isso demonstra que a força do Bolsonaro nesse caso é realmente muito grande. Ele é como se ele tivesse encarnado realmente o espírito da oposição contra a esquerda. Então, mas voltando ao tema aqui, você vê que a mídia, eles tentam normalizar o tempo todo. Olha aqui. A lei de prisão domiciliar também determinou a proibição de visitas e a apreensão de todos os celulares disponíveis. Mas a defesa diz que ele não descumpriu nenhuma ordem da justiça. Então, é uma panela de pressão que está cada vez mais o bicho pegando, cada vez está mais forte essa pressão e a gente não sabe aonde vai parar. Mas eu estou acreditando nisso aqui, ó. A esquerda está criando um mito nesse exato momento. Nós estamos presenciando a criação do mito. Verdadeiro mito agora, apesar que ele sempre teve o apelido de mito, porém está indo para um nível atualmente que nunca teve. E a gente está vendo isso em tempo real com a imprensa, no YouTube e tudo mais. Então um abraço para vocês, amigos, muito obrigado por acompanhar o canal 5 Minutos e até o próximo vídeo.